Olá, queridos irmãos. Espero em Deus que todos vocês estejam bem. Vamos mais uma vez para o nosso estudo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina dos Espíritos. Primeiro, como todo trabalho que nós fazemos, vamos pedir o amparo dos amigos trabalhadores para que essa nossa conversa de hoje seja proveitosa e que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso amigo, nosso bom pastor, nosso príncipe da paz. Que Ele possa nos auxiliar sempre com seu evangelho de transformação moral. Assim, amigos espirituais, te pedimos nesse instante, faz de nós instrumento de tua paz e de teu amor. Assim seja. Bem, amigos, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para falar sobre o Evangelho do Mestre Jesus. Hoje nós vamos conversar sobre algo bem interessante que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 11, que é cuidar do corpo e do espírito. Por que que nós vamos falar sobre esse assunto? Porque nós estamos passando por um processo de transição planetária. E nesse processo de transição planetária, nós estamos vendo muitas pessoas confundindo, né, a manutenção do corpo, cuidado com o corpo físico, e não estão sabendo lidar com as verdades que a transição nos traz. Porque, meus irmãos, não estamos em qualquer momento da humanidade. Estamos num momento crucial. O momento em que nós começaremos o processo de passagem de um planeta de provas e expiações para um planeta regenerador. E como toda passagem, né, como todo processo de mudança, exige que saiamos da nossa zona de conforto, exige que saiamos do período, digamos assim, de calmaria, muitas vezes de até preguiça, né, meus amigos? Então, esse momento exige de nós vigilância, atenção, paciência, indulgência, ou seja, exige de nós tudo aquilo que nós precisamos, todas as ferramentas que precisamos para o nosso crescimento espiritual, moral. E quando nós falamos de cuidar do corpo, em primeiro momento, as pessoas pensam nos exercícios físicos, nas academias. Hoje está muito comum, né, as harmonizações, as chamadas até harmonizações faciais, e nós estamos observando um culto excessivo à beleza externa, à beleza do corpo físico. E aí nós precisamos compreender primeiro que dentro do processo reencarnatório, nós recebemos do Pai Celestial um empréstimo, além de tudo que está ao nosso redor. Porque toda a matéria não nos pertence. Nós as utilizamos como ferramentas para o nosso processo evolutivo. Mas nada disso nos pertence. Muito menos o corpo que hoje nós utilizamos. Então, dentro do processo reencarnatório, nós recebemos um empréstimo, que é esse corpo físico, que nós vamos utilizar para ajudar-nos no processo de crescimento espiritual,
resgate dos nossos débitos, ajuda aos nossos irmãos necessitados. E muitos de nós, a maioria da humanidade, né, recebe um corpo relativamente perfeito. A maioria de nós não temos defeitos físicos, né? Alterações físicas. A maioria de nós vem com plena condição de desenvolvimento nosso e dessa máquina, se é que a gente pode dizer assim, né? Emmanuel nos apresenta que o corpo físico é um microcosmos, né? Às vezes nós nos preocupamos em estudar universos, planetas, o sistema solar. Às vezes nos preocupamos se a vida, né, extraterrestre, se a vida realmente nesse universo imenso, já estão se falando em universos, né? Quando nós temos em nós um microcosmos, quando nós começamos a mergulhar para entender como funciona esta ferramenta maravilhosa. E quando nós começamos a observar os pequenos movimentos de células, moléculas, órgãos, sistemas, para manter esta potência funcionando. O mestre leonês Allan Kardec pergunta aos espíritos, no momento da codificação da doutrina espírita, quem o homem deve ou quem o homem vai utilizar para espelhar como modelo de perfeição moral. E os espíritos são categóricos, simples e diretos. Vede Jesus. Jesus não é só o modelo e guia da humanidade. Jesus não é só o guia espiritual, não é só o bom pastor, mas ele também nos ensina muito sobre o corpo físico. Compreenderam? Vamos meditar. Nenhum espírito mais perfeito chegou à Terra que não seja o Mestre Jesus. O espírito mais perfeito que já encarnou aqui, né? Cristo, ele encarnou. O mais perfeito, espiritualmente, moralmente, e seu corpo físico também. Porque no momento em que ele esteve aqui conosco, respirou o nosso ar, comeu dos alimentos com os seus discípulos, ele também nos mostrou a potencialidade futura desse corpo físico. Então, hoje nós vemos o crescimento da medicina, hoje nós vemos o crescimento das ciências biológicas, ciências da natureza e tecnológica. E estamos vendo também o crescimento, a evolução, a modificação que os corpos materiais estão passando. Por quê? No universo, tudo evolui. A lei de evolução, a lei de progresso é para todos. Desde o mineral até o hominal e os arcanjos, né? Que será o nosso próximo patamar. A evolução espiritual para chegarmos na condição de anjos. E depois o infinito nos espera. Então, esse próprio corpo, ele está sofrendo modificações. Nós seremos no futuro mais longevos. Com a pandemia, agora nós vimos a quantidade de centenários nós já temos em nosso planeta. Por causa da facilidade das redes sociais, né, de comunicação, nós vimos muitas criaturas que já passaram dos 100 anos e muitos que estão se aproximando disso.
E a meta da humanidade é passar mesmo dos 100 anos, porque vamos evoluindo a ciência, vamos melhorando, aperfeiçoando a nossa alimentação, que nós vamos falar daqui a pouquinho, vamos aperfeiçoando a nossa alimentação e o nosso corpo físico também vai passar por transformações, já está passando por mudanças. Chegaremos à condição de mudança drástica na nossa alimentação, da forma com que nós alimentamos este corpo. Mas vamos lá. Será que maltratando o corpo obtém-se a perfeição moral? Muitos séculos passados, o entendimento equivocado da religião, das religiões, ensinaram as pessoas que elas deveriam macerar o corpo, que elas deveriam maltratar o corpo para que o espírito, a alma, chegasse até Deus. Então, hoje, nós estamos vendo ainda isso, só que por uma outra vertente. O macerar o corpo, maltratar o corpo, diz muito do íntimo, né? Das criaturas. Muitas vezes os sofrimentos, as dores morais, as dores da alma, que a pessoa não está sabendo trabalhar, não está sabendo desenvolver, não está sabendo vencer certas limitações e está canalizando isso para a maceração do corpo físico. O que é a maceração? É o maltrato ao corpo físico. Então, lá na época medieval, né, se ensinava a você castigar o corpo para pagar seus pecados. E nós sabemos que isso não adianta, porque quem é o agente é o espírito. O corpo físico é reflexo. E aí vamos voltar um pouquinho ao livro dos Espíritos, quando Kardec e os Espíritos luminares da codificação nos falam dos 3 elementos principais do universo: Deus, Espírito e matéria. 3 elementos principais do universo: Deus, Espírito e matéria. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus. Espírito, que é a centelha divina, é o que anima a matéria. Sem o espírito, a matéria fica inerte, né? E a matéria, que é maleável, é o que é trabalhado tanto por Deus quanto pelos espíritos para a criação ou a cocriação. Então, a matéria é aquilo que os espíritos utilizam para a manifestação da sua vontade, do seu pensamento. Ok? Então, ó, 3 elementos principais. Então, o espírito, para seus resgates e, acima de tudo, amar, porque esse é o principal objetivo da reencarnação, não é quitar débitos, não. O principal objetivo nosso ao reencarnar é ter contato com o nosso semelhante e amá-lo. Lembram do Mestre Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Resume todos os mandamentos da lei. Mas o espírito, por ser centelha divina, ele não poderia encaixar diretamente na matéria. Então, ele precisa de um outro elemento que seja intermediário. Que elemento é esse? O perispírito. Então, a gente tem, ó, espírito, perispírito e corpo físico. Então, o espírito pensa, o espírito cria, o espírito age, passa informação para o perispírito, que filtra essas informações do espírito, que é o agente, e, por sua vez, o perispírito passa as impressões para o corpo físico, que o espírito não poderia estar diretamente ligado à matéria.
E, então, esse corpo foi nos dado por uma concessão, como um empréstimo, para que nós pudéssemos viver e conviver com os nossos semelhantes. Ó, semelhantes, irmãos, que como nós estão aqui também para aprender, que todos nós estamos aqui para aprender. Aprender a sermos mais indulgentes, benevolentes, caridosos, modificar cada dia o nosso comportamento, a nossa vida para melhor. Então, a maceração, o maltrato ao corpo físico não vai nos levar de jeito algum à perfeição moral. O que vai nos levar à perfeição moral é o refinamento espiritual, é o aprendizado espiritual. Então, precisamos considerar que o corpo flui de maneira muito importante sobre a alma cativa. O que é que isso quer dizer? Lá também no Livro dos Espíritos, eles nos colocam que no momento em que o espírito mergulha na carne, no processo reencarnatório, antes ele estava na condição de espírito livre. Quando ele se liga ao corpo, ele fica com essa roupa que vai o quê? Limitar os seus movimentos. É como o escafandro. O que é o escafandro? É aquela roupa de mergulho que o mergulhador usa para ir às profundidades dos oceanos. Então, aquilo tem o quê? Oxigênio, proteção da pele, ajuda na diferença de pressão atmosférica. Então, auxilia o mergulhador para ele poder descer nas profundezas do oceano, mas também limita demais os seus movimentos, porque um equipamento pesado, né? Limita seus movimentos e ele não pode fazer tudo o que ele quer exatamente por causa dessa limitação. Com o corpo físico ocorre a mesma coisa. O espírito, ele continua sendo espírito, mas ele perde um pouco da sua liberdade. Ele perde um pouco da capacidade de transitar livremente, porque este corpo, com todas as sensações externas, que as sensações, o convívio externo vai influenciar o corpo físico, que por sua vez vai influenciar o perispírito, que por sua vez vai influenciar o espírito, e o espírito vai influenciar o perispírito, que por sua vez vai influenciar o corpo físico. Mão dupla, né? São vias de mão dupla. A informação vem do plano espiritual para o material, e nós temos algumas informações do plano material que são levadas ao plano espiritual. Lembram quando Jesus Cristo falou a Pedro: o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será também desligado no céu. Por quê? Porque nós estamos em intercâmbio constante com o plano espiritual. Os dois sistemas se defrontam, né? Aí nós vemos os pensamentos filosóficos, religiosos, né? Tantas outras religiões que não compreendiam esta questão. Primeiro, perispiritual, que agora, né, é que a maioria das pessoas estão começando a ter conhecimento disso, graças à doutrina dos espíritos, né, que nós tivemos aí nesse período de pandemia, um crescimento da disseminação, né, do ensino da doutrina espírita. Hoje nós temos sites maravilhosos, né, canais de youtubers com palestrantes maravilhosos que nos ensinam muito com relação à doutrina dos espíritos. Então, vai vencer o quê? A ignorância. Porque o principal meta do espiritismo é a orientação da humanidade, a formação para que a humanidade desperte e vença a ignorância.
Que ignorar é você não saber, é você desconhecer. A partir do momento que você conhece, a partir do momento que você sabe do que se trata, fica mais fácil de você trabalhar aquilo. Então, onde então a sabedoria, a ciência de viver, né? Por que que nós, algumas pessoas, nós sentimos uma vontade de viver, uma alegria inata, né? Um desejo de vida. O Espiritismo demonstra as relações existentes entre corpo e alma e a importância de cuidar de ambos. Enquanto que outras doutrinas, enquanto que outras religiões diziam que você deveria desprezar o corpo para voltar-se só para o espírito, a doutrina espírita nos ensina o que? O equilíbrio. E aí a gente vê os ensinos do Evangelho sobre a fé cega e a fé raciocinada. Tem uma mensagem do irmão José no Evangelho, que é fé, mãe da esperança e da caridade. E uma parte em que ele fala, amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei porque nelas crede. É o ensino da fé raciocinada. Então, a doutrina dos Espíritos nos ensina que o corpo necessita da energia do Espírito. E o Espírito necessita do fluido vital do corpo físico. Compreendeu? Para que, à medida que a gente for reencarnando, nós vamos modificando as nossas células, nós vamos modificando as nossas moléculas, porque o Espiritismo nos ensina que não existe milagres. Então, se fizemos muitas coisas equivocadas em encarnações passadas, é através do processo da reencarnação que nós vamos o quê? Modificar isso. Nós vamos melhorar isso e somos nós que queremos fazer. Não é Deus que vai apagar os nossos equívocos, os nossos erros. Não podemos, como aprendemos em outras tantas religiões, em outras doutrinas, não podemos deixar a cargo de Jesus, né? Carregar os nossos pecados, os nossos erros, e simplesmente passar uma borracha. Não, 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 não. Isso não seria justo. Então, somos nós que erramos, nós que precisaremos resgatar. E para isso, nós temos essa ferramenta que vai nos auxiliar nesse processo de crescimento espiritual. Então, o Espiritismo nos mostra, nos ensina a equilibrar. Nem tão materialista, nem tão desligado das coisas materiais. Não queremos dizer não espiritualista. Nós precisamos ser espiritualizados, que é diferente. Espiritualizar-se é educar-se espiritualmente. Não é ficar alheio ao plano material. Não é dizer, a partir de hoje eu vou ser umas teclas, eu vou para as altiplanuras, eu vou subir no monte e não quero mais contato nenhum com a materialidade. Equívoco que alguns espíritos já cometeram em eras passadas. Não é você se isolando que você vai conseguir crescer espiritualmente, pelo contrário. É trabalhando com as criaturas e com as criaturas mais difíceis, né? Que Deus coloca no nosso convívio para aprender conosco, que já sabemos um pouquinho do Evangelho, um pouquinho da doutrina, como é viver e viver bem. Então, nós precisamos compreender essas verdades e a doutrina nos esclarece. Amais, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento da alma. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. O que é esse desatender que o Evangelho vem nos explicar? Porque muitas pessoas, como a gente falou, nos séculos passados, aprendiam a macerar, chicotear, maltratar o corpo físico. Hoje, existem pessoas que estão fazendo isso de outra maneira?
Existe. Pessoas que se recusam a comer por causa de vaidade, porque não quer engordar, né? Hoje, principalmente no Brasil, isso aí não é uma estatística que nos ajuda, né? Mas hoje o Brasil é um dos maiores países em número de cirurgias plásticas. Por um lado, a ciência evoluiu, a ciência deu um salto quântico, né? A ciência e a tecnologia, mas o próprio Livro dos Espíritos do Evangelho diz que espiritualmente nós estamos muito aquém. E o nosso amado Brasil hoje é um dos líderes em cirurgias plásticas. E se essas cirurgias fossem para reparos de enfermidades, né? Cirurgias para transferência, né? Ou transplante de órgãos, seria muito bom, porque aí as pessoas estariam recebendo a segunda chance, né, para continuar no seu processo evolutivo. Mas, infelizmente, a esmagadora maioria dessas cirurgias são para correções de que a pessoa não aceita no seu corpo físico. Para aqueles que não acreditam na reencarnação, isso pode ser compreensível, não aceitável, mas compreensível. Agora, para aqueles que professam doutrinas que creem na reencarnação, é um contrassenso. Por quê? Porque o processo reencarnatório, nós sabemos, não é aleatório, não é do nada. Para cada pessoa reencarnar, existe todo um planejamento da espiritualidade. Existem espíritos, equipes de espíritos trabalhadores no Ministério da Reencarnação. A gente vê isso muito bem nos livros de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, né? Sexo e Destino, né? No livro que trata mesmo sobre a reencarnação de Segismundo, nós vamos ver todo o processo que aí quem puder, viu, meus irmãos, leia os livros, as obras de André Luiz, são fabulosas, são fantásticas para nos esclarecer, nos ensinar sobre o mundo espiritual, né? André Luiz era chamado de o repórter, né, da espiritualidade, porque nos trazia essas informações e nos traz ainda, né, através dos seus livros psicografados por Chico Xavier. Então, há todo um planejamento da espiritualidade para que cada espírito receba o corpo necessário para os seus processos evolutivos. Lá, quando o espermatozoide se junta ao óvulo, aquele espermatozoide, muitas vezes, na maioria das vezes, foi escolhido a dedo para trazer a carga genética, o material genético próprio para aquele processo reencarnatório, para aquele espírito. A família em que o espírito vai reencarnar também, na esmagadora maioria das vezes, é escolhida, né? É planejada. Então, as coisas não são feitas aleatoriamente. Aí, o que é que nós estamos querendo dizer com isso? Que as imperfeições físicas foram muitas vezes escolhidas, provas e expiações escolhidas pelo espírito antes de reencarnar. E aí, quando nós reencarnamos, há um processo chamado de véu do esquecimento, que é um processo natural em que nós esquecemos, nós embotamos as nossas reencarnações anteriores para não criar confusão, para que a gente tenha plena consciência de que estamos recomeçando, estamos tendo uma nova chance, uma nova oportunidade. E se nós nos lembrássemos das encarnações anteriores, seria um caos. Por quê? Porque muitas vezes nós reencarnamos em um seio familiar em que nós vamos encontrar quem? Nossos inimigos do passado. As pessoas que foram nossas vítimas no passado e que hoje nós vamos precisar vir para corrigir os equívocos. Já pensou se a gente chegasse aqui, batesse o olho em A, B e C e lembrasse do que nós fizemos a ele ou do que eles fizeram a nós? Então, é um mecanismo de defesa e de misericórdia das leis divinas de Deus, para que nós
tenhamos sempre paz, tranquilidade para o recomeço. Então, através desse véu do esquecimento, nós embotamos, ou seja, fica só registrado no nosso inconsciente as reencarnações anteriores. Aí, o que ocorre? Quando chega aqui, que nós nos deparamos com determinados corpos que nós achamos, por causa de um padrão social, por causa de imposições da mídia, imposições do comércio, que começa a nos vender uma imagem, muitas vezes utópicas. Aí nós começamos a macerar o corpo. Nós começamos a literalmente retalhar, cortar, tirar aquilo que nós entendemos que são imperfeições. Mas aí, meus irmãos, diferente das criaturas que ignoram, né, de todo esse planejamento, o que é que ocorre? As transformações que nós impusemos ao nosso corpo físico, elas se registram no perispírito. Por quê? O perispírito é um corpo plasmático, né? Ele é maleável, né? O perispírito ele não é estático. Ele está lá no livro dos médiuns, ele é feito de uma matéria quintessenciada que se molda, né? Ele tem uma plasticidade. Então, as alterações que nós promovemos ao nosso corpo físico nessa encarnação vai refletir no perispírito e vai ficar registrado nele, porque a ligação do espírito com o corpo físico se dá molécula a molécula. Então, as alterações que nós fazemos aqui passa para o perispírito e esse perispírito de hoje, dessa encarnação, servirá de forma para a nossa próxima reencarnação. Compreenderam, meus irmãos? Então, se eu não gosto da minha sobrancelha, se eu não gosto do meu queixo, se eu não gosto do meu ombro, se eu não gosto da barriguinha, e aí eu vou começar a fazer harmonizações, que é como nós estamos chamando hoje, né? Nós começamos a fazer harmonizações, fazendo modificações que não deveriam. Por quê? Porque faz parte do nosso processo reencarnatório, isso ficará registrado no perispírito, e a gente vai ter que voltar em uma outra encarnação para corrigir essas correções. Compreenderam, meus irmãos? Lógico que nós podemos fazer alguns tipos de correções, sim, se são algumas coisas ligadas à saúde física. Quantas vezes nós reencarnamos e depois de uma certa idade, né? Está no nosso processo reencarnatório contrair, né? Ou que apareça um câncer, né? Ou mesmo algum tipo de enfermidade que vai nos trazer um desconforto temporário, porque tudo no plano material é temporário, nada aqui é eterno, né? Tudo tem um fim. Então, vai nos trazer um desconforto temporário. Se eu simplesmente corto isso, eu simplesmente modifico isso, eu estou usando o meu livre-arbítrio de forma equivocada. E aí, ao invés de eu corrigir o que eu tinha que corrigir hoje, eu vou ter que reencarnar novamente, voltar em um outro momento para refazer esse caminho. Por quê? Porque eu não aceitei as mudanças, as transformações, as alterações. Quando são ligadas a enfermidades, aí é sim lícito que façamos isso, está lá no livro dos Espíritos. Não, desculpe, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É lícito alguém que tem um problema de saúde buscar cura, buscar melhora? E o Espírito de Verdade diz, mas é lógico, né? É lícito aquele que tem um prego, né? No seu pé, lhe machucando, retirar esse prego? Lógico que é lícito, se está trazendo dor, transtorno, sofrimento. Então, é lícito. E a pessoa alcançará a melhora, alcançará a cura, se for do seu mérito alcançar. Compreenderam, meus irmãos, como são, às vezes, questões simples que nós tornamos
complexas. Não fustiguem teu livre-arbítrio e o corpo, que é um mero instrumento de vossa vontade. Só serás mais perfeito se vos tornares menos egoísta, menos orgulhosos. Por isso que os espíritos luminares da codificação, né, o Espírito de Verdade diz que as chagas da humanidade é o quê? Orgulho e egoísmo, não é? Ah, eu não quero esse corpo, não gosto desse nariz, não gosto de... E outras coisas mais que nós não vamos colocar aqui, porque cada um tem livre-arbítrio e cada um sabe da sua consciência. Vou modificar, né? Só que vamos voltar lá ao início da nossa conversa. Esse corpo não é nosso. Só é nosso aquilo que nós podemos carregar conosco. E o corpo físico, chegado o momento da nossa passagem, né? Da nossa viagem de retorno para casa, que é a nossa casa verdadeira, a casa espiritual, quando chegar o momento do nosso retorno, a gente não vai poder levar esse corpo conosco. Então, se a gente não pode levar, ele não é nosso. Ele vai ficar aqui, porque do pó viestes, ao pó retornarás. O que é que nós vamos levar conosco no plano espiritual? O nosso aprendizado. As coisas que nós aprendemos para o bem ou não. Aprendemos também coisas que nos prejudicam. E é essa a nossa bagagem, é a bagagem espiritual. É o que nós construímos aqui, ó, em nossa mente, que nós construímos na condição de espírito. É isso que nós vamos levar. Então, se não vamos poder carregar conosco, não nos pertence. Então, eu recebi esse corpo e começo a fazer alterações em algo que não é meu, que não me pertence, eu terei que retornar para corrigir as alterações, né? As adulterações, olha a questão do adultério, que a gente pensa que é só uma questão conjugal lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Adulterar é modificar. E quando eu promovo essas modificações no corpo, eu estou adulterando aquilo que veio, ó, planejado certinho para que eu pudesse cumprir com o combinado. Lembra quando a gente era criança lá na escola? Os combinados com a nossa pró? Vamos lá. A perfeição está toda na transformação que fizeres a ti mesmo. Espírito que és. Dobrai-vos, submetei-vos, humilhai-vos. Esse é o meio de vos tornastes dóceis à vontade de Deus e o único de alcançares a perfeição. Um Espírito Protetor, Paris, 1863. O que é que esse Espírito está dizendo aqui? O que vai prevalecer no plano espiritual são as mudanças, as transformações. Aí a gente vem. Quais são as harmonizações reais que nós vamos precisar fazer? Quais as cirurgias plásticas que nós vamos precisar fazer no nosso espírito, ou em nós como espírito? Porque a gente não tem um espírito, né? Nós costumamos falar assim, nosso espírito, eu sonhei com o espírito de fulano. Mas é só um vício de linguagem, que na verdade é eu, espírito. Eu sonhei com fulano, espírito, não com o espírito de fulano, né? Então, são as modificações morais. Essas é que prevalecerão e precisarão prevalecer. É o que eu me tornar menos egoísta, menos orgulhoso, menos vaidoso, menos prepotente. Quando eu me torno menos vaidoso, principalmente, eu vou entender que isso aqui é uma condição externa e temporária. Porque daqui a pouco eu vou voltar e eu vou precisar de um outro envoltório. Vou precisar de um outro corpinho. E lembra que nós falamos das alterações que eu fiz no meu perispírito? O perispírito vai trazer essas marcas. E como o perispírito é forma do nosso próximo corpo, então, provavelmente, algumas marcas, algumas alterações, algumas cirurgias que estão registradas lá, nós levaremos para a construção do nosso próximo corpo. Será forma para
o nosso próximo corpo. Vamos lá no livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, capítulo 16, ele diz assim: o corpo físico é o envoltório do princípio pensante, que vemos nascer, crescer e morrer. É o suporte material de quem o espírito se utiliza quando encarnado para ajudá-lo em sua evolução. Então, qual a necessidade mesmo da reencarnação? O espírito possa cumprir os desígnios divinos, que desenvolva sua inteligência, que possa exercer igualmente as mesmas obrigações, a mesma liberdade de proceder, sem privilégios. Isso aqui é tão interessante, meus queridos, porque às vezes nós espíritas, por compreendermos um pouquinho de nada do plano espiritual, às vezes nós nos achamos privilegiados. E não somos não, viu, meus irmãos? O Evangelho diz que muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, para nós, foi dado muito. Está sendo dado muito, através das orientações dos Espíritos. Pensem, ó, os 5 livros do Pentateuco da doutrina espírita: Evangelho, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. 5 livros do Pentateuco da doutrina base. E mais uma infinidade de livros. André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, Hamed e tantos outros espíritos, tantos outros médiuns, idôneos, que traz obras maravilhosas, que são o quê? Complementares às obras da codificação. Então, meus irmãos, nós recebemos muito. Nós somos instruídos 24 horas por dia. Falamos aí no período de pandemia, né, que nós ainda estamos no processo, ainda estamos passando. E nesse período, quem soube aproveitar as ferramentas que nós já temos à nossa disposição, internet, não é? Nos diversos aparelhos, celulares, computadores, tablets, TVs, smart, quem soube escolher bem, conseguiu se instruir muito nessa pandemia, que foi a oportunidade que nós tivemos para, ó, nos encontrarmos no seio da nossa família, com nossos familiares, para nos conhecermos mais e melhor. E através também dessas próprias ferramentas, conhecer uma infinidade de irmãos que nós não conhecíamos, porque estávamos em um estado, não podíamos viajar para outro estado para participar de congresso tal. Hoje, meus irmãos, os congressos espíritas, os seminários espíritas estão na palma da nossa mão. E isso já havia sido dito por Chico Xavier há muitos anos atrás. E os espíritos luminares, né? Que a doutrina espírita seria divulgada, né? De forma multimídia, né? E estamos vendo aí. Então, temos muito, e se temos muito, também muito nos será cobrado. Vamos lá? O corpo físico, ele é parte materializada de nós mesmos e meio de conexão com a vida terrena. Ele se densificou, moldado por nossos pensamentos, obras e crenças mais íntimas. Ora, se ele se densificou, ficou mais denso pelos nossos próprios pensamentos materializados, está na hora da gente fazer a modificação. Agora, elevá-lo, né? Para cada vez ele se torne menos denso, mais rarefeito, mais parecido, mais próximo do perispírito, que é o quê? Um corpo semimaterial. Há quem o despreze, dizendo que todas as tentações, desastres morais provêm de suas estruturas próprias, e o culpe pelas quedas de ordem sexual, pelos transtornos afetivos, esquecendo de que ele é apenas que expressa o quê? A nossa vida mental. Então, o que o corpo físico faz? Aí as pessoas dizem assim, a carne é fraca, não é? Já, ó, esse ditado já está mais que ultrapassado. A carne não é fraca, não, a carne é forte.
O espírito é que fraqueja. E aí passa essa fraqueza para o corpo físico, que é a carne. Porque o corpo vai fazer o que o espírito mandar, o que o espírito determinar. Então, não vamos transferir, né, os nossos compromissos, não é? Foi considerado particularmente na Idade Média como o próprio instrumento do demônio que impunha à alma nele encarcerada o cometimento dos maiores desatinos e desastres morais. Como nós falamos, né? Se cuidado e bem tratado, era isso atribuído aos vaidosos e concupiscentes. Se macerado e flagelado, era motivo de regozijo dos tementes a Deus e cultivadores da candidatura do reino dos céus, como a gente falou anteriormente, né? Mas essas crenças neuróticas do passado afiançavam que quanto maiores as cinzas que o cobrisse, o quanto mais agudas as dores que o afligisse, mais alto o espírito se sublimaria, alcançando assim os pícaros da evolução. Equívoco, não é, meus irmãos? Porque hoje nós estamos vendo esses ensinamentos desgastados. Embora ainda a maioria das pessoas de outras denominações religiosas ainda pense assim. E, infelizmente, né, algumas pessoas têm os atavismos. O que são atavismos? São prisões mentais, né? São elos de correntes que ainda aprisionam o espírito a dogmatismos antigos. Então, nós fomos educados a dizer que o pecado deve ser apagado através da dor. Então, nós tínhamos que sofrer. Aí vinham os castigos físicos, né? Castigos morais, né? Aquele pensamento de que você errou, então você vai ter que pagar. Meu Senhor, não, meus irmãos. Deus não pune ninguém. Tem um pensamento ótimo que está aí nas redes sociais, que é Deus usa o tempo e não a violência. Olha que coisa linda, meus irmãos. Deus usa o tempo, não a violência. Então, Deus jamais vai coadunar com nenhum tipo de sofrimento dos seus filhos. Nós precisamos ter o quê? Correções. E as correções vêm através da instrução. As correções vêm através do esclarecimento, da luz da razão. E a doutrina dos Espíritos nos traz a luz da razão. Você hoje está com esse probleminha gástrico porque você fez alguma coisa que fez o seu corpo reagir assim. É a lei de ação e reação. Terceira lei de Newton. Ação e reação. No nosso entendimento, causa e efeito. Tudo que você está passando hoje, não é? São efeitos, são resultantes. As causas você vai buscar anteriormente, ou em encarnações anteriores, ou nessa própria reencarnação. Alguma coisa que você fez, alguma coisa que você pensou, né? Alguma coisa que você idealizou, que está lhe trazendo hoje essas consequências. Porém, não é propriamente nosso corpo o responsável pelas intenções, emoções e sentimentos que ressoam em nossos atos e atitudes. Mas nós mesmos, almas em progresso ou em processo de aprendizagem e educação. Então, não é o corpo, não é ele, sou eu, somos nós, que precisaremos o quê? Modificar. Nossos pensamentos determinam nossa vida e, consequentemente, são eles que modelam nosso corpo. Portanto, somos nós, fisicamente, o produto de nosso eu espiritual. Então, somos nós. Emmanuel tem uma mensagem que é Estás doente? Está no livro Fonte Viva, número 86, essa mensagem. E em uma das passagens, né, ele fala que não adianta a gente buscar a medicação, né, dos médicos, né, dos boticários, né, das pessoas que fazem manipulação, porque o remédio melhora, né? A dor alivia. Mas não adianta se a gente, depois que fica bom, volta aos mesmos abusos que nos conduziram àquela enfermidade.
nessas palavras que Emmanuel fala nessa mensagem. Estás doente? Procurem, meus irmãos. Fonte Viva, número 86. Uma mensagem fabulosa e nos traz o nosso momento atual, que a gente reclama. Ô Senhor, como nós reclamamos, quando deveríamos agradecer essa divina oportunidade de aprendermos dia a dia com o nosso semelhante. Tudo que a gente tem, meus irmãos, é por obra e misericórdia de Deus, porque merecimento, meus irmãos, sejamos honestos. O que é que nós merecemos nessa vida? Muito pouco. Muitos de nós estamos devedores da lei divina, devedores dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes. Vamos lá, que nós já estamos encerrando. Através de nosso livre-arbítrio, somos os únicos e verdadeiros dirigentes de nossos destinos. A falsa crença de que nossas fraquezas morais são provocadas por anjos rebeldes que nos induzem a errar, dá-nos a ilusória percepção de que outros é que comandam nossos feitos, atuações e inclinações. É aquela nossa tendência de culpar o outro. A culpa é do outro, né? Eu fiz porque ele me levou, né? Ele me induziu ao erro. Não, vamos assumir a nossa responsabilidade. Somos responsáveis pelo que pensamos, pelo que desejamos, pelo que fazemos. Vamos lá. Corpo e alma unidos a serviço da evolução, eis o que determina a natureza. Ó, cuidar do corpo e do espírito. Quando nós cuidamos verdadeiramente como algo que nos foi emprestado por Deus e que daqui a pouquinho nós vamos ter que devolver. Todo o empréstimo, né? Nós precisaremos, em algum momento, devolver a quem nos emprestou. Então, que possamos devolver esse corpo ao plano espiritual da melhor maneira possível. E como é que nós fazemos isso? Quando nós vivemos com qualidade. Uma alimentação saudável, atividade física, porque o nosso corpo é movimento, sem estresse, sem preocupação, né? Com ocupação, que é diferente. Pré é você se ocupar com algo que ainda não aconteceu, que talvez nem aconteça. Então, diminuição do estresse, diminuição dessa aceleração, diminuição da materialidade, vivermos o ser e não o ter. Nós não precisamos ter tantas coisas. Nós precisamos ser espíritos melhorados, espíritos modificados. Nosso físico não é apenas um veículo usável, mas também a parte mais densa da alma. Não negligenciemos com o nosso corpo, porque, ainda que o deixemos ficar na terra no processo da morte física, é nele que avaliamos as sensações do abraço da mãe, o ósculo afetivo de nossas mãos carinhosas e nossas amigas. Através dele é que podemos identificar angústias, aflições, sinais que nos indicam a necessidade de mudar nossa conduta, nosso pensar, como vista ao olhar, né, melhor para o futuro. Lembra quando nós falamos que nós temos as emoções e sensações externas que o corpo capta, manda para o perispírito e para o espírito. Então, ó, o abraçar caritativo, quando encontramos um irmão de doutrina, né? A gente dá aquele abraço, meu irmão, como você está? Desejo que você esteja bem, com saúde, equilíbrio. Eu gosto muito de uma frase de Chico, que às vezes quando ele estava assim, doentinho, aí perguntava a ele, Chico, como é que você está? E ele dizia, eu estou ótimo. Meu corpo é que não está muito bem. Compreenderam, meus irmãos, a separação? Ele, na condição de espírito, estava saudável, lúcido, de pé para a luta, embora com cansaço físico, problema nos olhos, problemas pulmonares e vários outros problemas, mas esses problemas estavam onde? No seu corpo físico, e não nele, na condição de espírito. Cuidemos, pois, de nosso corpo e
o aceitemos plenamente. Ele é um instrumento divino que Deus nos concede para que possamos aprender e amar, né? Nós pegamos esses textos do Evangelho segundo o Espiritismo e renovando atitudes do Espírito Hamed. Então, meus amigos, para o nosso encerramento, que nós possamos compreender que corpo e espírito estão temporariamente juntos para nos ajudar no processo evolutivo. Mas vai chegar o tempo em que nós não precisaremos mais da utilização desta matéria. Mas enquanto necessitamos, que respeitemos, que agradeçamos a Deus todos os dias, ó, abrir os olhos de manhã e dizer, Senhor, obrigada, porque eu tenho mais um dia para aprender, evoluir e servir ao meu semelhante. Então, muita paz para todos. Que possamos, meus irmãos, aproveitar cada instante para nos tornarmos criaturas melhores, menos orgulhosos, menos vaidosos, menos prepotentes. E, acima de tudo, aprendermos que tudo passa. A dor vai passar, os bens materiais vão passar, os nossos parentes vão passar. O que vai restar é nosso crescimento espiritual, a nossa vontade de seguir para a frente e para o alto. Pai Celestial, te agradecemos por esse instante. Que possamos, Senhor, cada dia agradecer mais e mais pela dádiva da vida. Porque quando o Mestre Jesus nos diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, que possamos internalizar, Senhor, cada dia isso. Que o Mestre Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pai que estás nos céus, glorificado seja o vosso santo nome. Venha a nós teu reino, seja feito tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, todas as nossas dívidas, assim como perdoamos quem nos deve. Não nos deixe cair em provações, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja. Até a próxima conversa nossa do Evangelho segundo o Espiritismo e da doutrina dos Espíritos. Paz para todos.